2020, um ano que prometia em que todos nós poderíamos ser diferentes e falar das nossas diferenças publicamente. Oi, amados, tudo bom? Hoje eu tô começando uma série que se chama Fogo no Parquinho. Vocês que me acompanham no Facebook já devem ter visto algumas postagens assim bem polêmicas minhas com o título Fogo no Parquinho. É porque eu sei que quando eu digo algumas coisas, vem um monte de gente comentar. E muitas vezes, essas pessoas que vêm comentar, elas vêm desfazer tudo aquilo que eu construí de raciocínio na postagem. Agora vocês vão ter que fazer isso em vida, amores. E eu trouxe até a aguinha, porque eu vou precisar. Começo o assunto de hoje com Para Maria Alice. Para Maria Alice é um livro feito por Maíra Castanheira, que é uma poeta, cronista, escritora, formada em letras e que é baiana, mas que hoje vive em Floripa, em Florianópolis, Santa Catarina. Maíra Castanheiro escreveu esse livro de cartas para sua filha Maria Alice. E o que é que tem de especial, Jaque, nesse livro? É que, na verdade, Maíra Castanheiro está lutando nesse momento pela guarda da sua filha. E ela está há alguns anos afastada da criança, vendo quando pode, mas ela voltou para onde ela tem família, em Santa Catarina, para poder conseguir emprego e conseguir se estabilizar, porque aqui em Salvador ela não estava mais conseguindo ter uma vida decente para criar sua filha. Enquanto ela se estabelecia na cidade de Florianópolis, a filha ficou com o pai, morando no interior. O pai escolheu não ter internet em casa. Por isso, Maíra não consegue fazer chamadas de vídeo com a filha. Ela não consegue conversar com a filha pequena, a não ser monitorada pelo pai. Além disso, quando Maíra conseguiu um emprego mais firme e pediu para que a filha fosse estar com ela, ela descobriu que o pai havia movido um processo pedindo a guarda unilateral aqui na Bahia, alegando que, por causa do seu blog Mãe Conheira, ela não teria condições psicológicas de criar a própria filha. Para Maria Alice, é um livro de relatos muito forte. É um livro em que Maíra dedica todo o seu amor à sua filha para que esses relatos fiquem para o futuro e Maria Alice não cresça numa ilusão de que a mãe não a amava. Mas eu aproveitei isto aqui para conversar com você que está aí me ouvindo sobre uma coisa que a gente fala muito pouco: guarda de filhos. Bom, assim como Maíra, muitas mães tiveram seus filhos tirados de sua convivência e hoje os pais dessas crianças têm a sua guarda unilateral. Júlia é uma criança mineira e essa história saiu nos jornais. Eu vou usar o pseudônimo que foi dito nos jornais. Júlia é uma criança mineira que sofreu assédio do próprio avô paterno. Júlia foi assediada por 2 anos, até que sua mãe descobriu. Quando a sua mãe descobriu, sua mãe entrou na justiça contra o avô paterno e relatou a todos da família que aquilo havia acontecido. Quando a mãe de Júlia entrou na justiça, esse avô alegou que ela estava tentando praticar alienação parental. O Conselho Tutelar não foi verificar os fatos, tirou Júlia de sua casa e deu Júlia para a família do pai de Júlia. Ou seja, Júlia foi viver com seu agressor. Passaram-se 2 anos de estupros seguidos à criança por parte do avô e ninguém da família se manifestava. Achou essa história absurda? Um caso muito parecido aconteceu com uma mãe de São Paulo. O que essas histórias têm em comum? Uma justiça machista, misógina, que acredita que o melhor lugar para uma criança estar é longe da sua mãe, quando essa mãe não responde às expectativas sociais do que é a maternidade. A maior parte das vezes, o que esses homens buscam é não pagar a pensão alimentícia. E se você que está aí do outro lado nunca ouviu de um homem: ela usa o dinheiro da pensão para ela e deixa os meus filhos sem nada, você não vive nesse mundo. São muitos os casos dos homens que dizem que a pensão alimentícia não é para o menor, e sim para a mulher, no caso, a ex-mulher. Durante muitos anos eu convivi com isso. Meu filho foi viver comigo por 2 anos em São Paulo e reiteradas vezes eu tive que explicar que o dinheiro da pensão era para pagar a escola dele, não para me sustentar. Então, todos esses sistemas de crença do judiciário não apenas afastam a possibilidade de qualquer mãe criar os seus filhos, como também reforçam um sistema que apenas homens são provedores. Recentemente eu fiquei sabendo de um caso muito grave. Uma família conseguiu convencer o
conselho tutelar de que uma criança de 3 anos sofria maus tratos em casa. O conselho, sem qualquer averiguação que eu falo, é averiguação policial. Pediu uma liminar, tomou a criança e entregou para os tios da criança. A criança tem um pai. O pai dessa criança está vivo. O pai dessa criança vive em uma outra cidade. Em momento nenhum, o conselho tutelar se convenceu e buscou o genitor da criança. O que eles queriam era que os tios, que não tinham filhos, ficassem com a menor. Todos esses casos são realidade. E nós, como mulheres, se nesse momento escutamos e não nos posicionamos, estamos sendo omissos a esses diversos casos de homens que conseguem tirar a guarda dos filhos de mulheres que os criam, mas que escolheram não criar de acordo com os dogmas sociais vigentes. Ah, Jaque, então você está dizendo que uma mãe tem direito de criar o seu filho como quiser para além das regras sociais? Só um minutinho que disso eu preciso de água. Espera aí. Eu estou dizendo que se uma mãe escolhe não mais se casar, estar solteira, se uma mãe escolhe trabalhar para se sustentar e pagar uma babá para ficar com seu filho, se uma mãe escolhe criar o seu filho no sistema libertário de pensamento, não capitalista, ela tem o direito de dar educação ao seu filho. Até porque as crianças crescem e elas escolhem os seus próprios caminhos. Então não é argumento dizer que alguém é louco porque não vive segundo as normas sociais. As normas sociais são normas sociais, elas não são leis. E a letra da lei deveria proteger crianças, mas também as mães. E por que você acha, Jaque, que um juiz daria guarda para um pai se é assim que você fala? Porque o sistema judiciário brasileiro é um sistema antigo e sustentado em pilares antiquados e não na letra da lei. O sistema judiciário brasileiro é um sistema moralista. Eles preferem ver uma criança num abrigo, como aconteceu há pouco tempo em São Paulo, do que ao lado da sua mãe, porque a mãe ganhava menos de um salário mínimo. Quantas famílias você conhece que recebem menos que um salário mínimo e ainda assim criam seus filhos? Então eu deixo essa dica de leitura, livro Para Maria Alice, de Maíra Castanheiro, porque é uma leitura muito mais poética e menos ácida do que eu acabei de fazer desse caso. E finalizo para vocês lendo um trechinho desse livro, em que ela fala exatamente do que se trata esse vídeo. E quando uma mulher decide construir seu próprio castelo, sem príncipe e rei, o capitalismo, o patriarcado, vem feito dragão cuspindo fogo. A raiva e a fome é coisa dos homens. Mas eu estou aqui, filha, na minha pequena torre, no alto da montanha, no meio do bosque, vivendo meu conto de fadas, matando um dragão por dia. Às vezes me transformo em coelho e corro para te pegar pela mão, para te trazer para a nossa toca, Maria Alice. Você é meu país das maravilhas. E como você mesma já disse, eu sou como o coelho, sempre correndo atrás contra o tempo para superar contratempos. E como você mesma já me desenhou, eu tenho 4 pernas e grandes, porque também sou loba e feito fera luto por você. Ainda que eu esteja em silêncio, ainda que pareça que eu esteja longe, perdendo os detalhes. Te amar é me amar e nos amar. Este amor vem da carne, do karma, da alma. Calma.